manda sou eu, e quem dá estratégia é Deus. Quem te apresenta é Deus, Ele é o teu Deus. Alguém vê só um menino com uma pedra e uma funda, mas eu vejo um guerreiro que vai derrubar gigante. Alguém se acha pequeno, não consegue nem falar, mas quem vai falar é Deus, então fala o que eu mandar. Alguém pode perseguir e zombar dos sonhos teus, mas teus planos fazem parte de um projeto de Deus. Mas se alguém questionar, não quiser entender, conte para o Senhor, Deus responde por você. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não orava de tu, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Recebe capacitação da parte de Deus nessa noite, amém? Missionária Darilene, nessa noite já adorando ao Senhor. No término da live vou estar aqui fazendo alguns agradecimentos, né? Mas continua aí ligadinho, não sai não, que a palavra está queimando no coração dela. E eu senti que o negócio aqui é forte, né? Deus começou a falar aqui através do louvor e vai continuar através da palavra. Fica aí e no final nós já voltamos aqui também. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor a todos nessa noite. Queremos louvar o Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. A Ele seja a majestade, o poder, o louvor a qual Ele é digno. Essa live foi intitulada Live Adoração. E nós adoramos a Ele nessa noite, porque a sua presença já é real neste lugar. Eu espero que você que está em casa também esteja sentindo essa presença gloriosa da parte de Deus. Sem mais delongas, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 20, amém? Capítulo 20, versículo 10. João capítulo 20, versículo 10 ao versículo 16. Diz assim: tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé,
mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Raboni, que quer dizer mestre. Amém, aleluia. Queridos, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, o meu coração começou a aquecer, o meu coração começou a emocionar-se diante de uma simples frase: mulher, por que choras? Nós vamos estudar um pouquinho a história de Maria Madalena, essa Maria citada no texto. E a Bíblia não fala quase nada sobre a vida dessa mulher. Alguns especulam, dizem que ela é a mulher que é chamada pecadora. Alguns especulam e dizem que ela era uma prostituta, mas não há nenhuma palavra afirmando que ela era prostituta. Alguns dizem que ela é aquela mulher adúltera que quase foi apedrejada, mas não há nenhuma confirmação histórica ou teológica que afirme que ela era essa mulher. Mas em Lucas 8, versículo 2, vai resumir em uma frase quem era essa mulher. A Bíblia vai dizer que várias mulheres serviam e seguiam a Jesus com as suas fazendas, dando auxílio ao ministério de Jesus e os seus profetas. E o versículo 2 de Lucas 8 vai destacar dizendo: dentre elas Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. A descrição mais clara que a Bíblia fala sobre Maria Madalena é dizendo: da qual saíram 7 demônios. Então a Bíblia não afirma se ela era prostituta, se ela era adúltera, o que Maria Madalena era. Mas a Bíblia afirma que Maria, antes de encontrar o Senhor, ela era uma mulher com a vida totalmente desgraçada. Porque uma pessoa que tem 7 demônios dentro dela não é uma pessoa que tem uma vida boa, não é uma pessoa que tem uma vida feliz, não é uma pessoa que poderia ser dita abençoada, mas era uma pessoa que estava com a sua vida toda destroçada. É uma pessoa que estava com a sua vida devastada. A Bíblia não vai dizer como, nem onde, nem qual dia, qual horário em que Maria conheceu a Jesus. A Bíblia não vai dizer se alguém apresentou Jesus a Maria ou Maria a Jesus. Mas a Bíblia é categórica em dizer que Jesus expulsou daquela mulher 7 demônios, que aquela mulher, antes de conhecer Jesus, estava com a sua vida arrasada. E nós vemos no decorrer da história, nesse mesmo versículo 2 de Lucas 8, que aquela mulher já está ali, sendo útil ao ministério do Senhor, servindo ao Senhor com as suas fazendas, quem sabe ajudando a sustentar os discípulos. A Bíblia não diz se ela era rica, a Bíblia não diz mais nada a respeito da vida dela, mas a Bíblia diz que aquela mulher que foi liberta, ela entra com
tudo na vida com o Senhor e começa a servi-lo com alegria. A Bíblia também vai mencionar que no momento de dor de Jesus, no momento em que Jesus estava pregado na cruz, Maria estava entre as mulheres que estavam ao pé da cruz, vendo o seu Senhor sendo crucificado. Agora, meus irmãos, eu quero que vocês parem e pensem. Alguém que teve a sua vida totalmente transformada pelo Senhor. Alguém que teve a sua vida mudada, a sua vida abençoada, a sua vida restaurada. E agora, de repente, esse alguém vê a sua esperança pregada numa cruz. Essa mulher que teve a sua vida totalmente restaurada por aquele mestre a quem ela resolveu dar ouvido, por aquele homem em quem ela acreditou, por aquele homem que com certeza as suas palavras moveram o seu coração e fizeram com que ela acreditasse que aquele homem era um mestre, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia vai dizer que Maria está entre as mulheres que choravam ao pé da cruz, vendo o seu Cristo, vendo o seu Senhor, vendo a sua esperança ser morta. E eu já quero abrir parênteses aqui nessa noite. Talvez você que está aqui nessa noite ouvindo, assistindo essa live, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, talvez você também esteja na mesma situação que Maria Madalena se encontrou naquele dia. Você olha para um lado e vê que a sua esperança já morreu. Já não há mais solução, acabou-se. Você viu aquela pequena luz em que você estava com seus olhos fitos, apagando pouco a pouco. Você viu aquela esperança, aquilo em que você havia depositado a sua fé, aonde você havia depositado os seus sonhos, aonde você havia depositado os seus projetos de vida e até mesmo a sua própria vida. Você viu esvaindo-se entre as suas mãos. Você viu morrer pouco a pouco, e nesse momento você se encontra como se já não houvesse mais saída, como se já não houvesse esperança para mudar o curso da sua história. Nós estávamos lá em casa durante a semana e nós estávamos conversando sobre alguns versículos que representam e que falam de esperança. Alguns versículos que às vezes até parece que é para consolar, mas que quando você vai ler a fundo não é aquilo que parece que está dizendo. Mas há um versículo que moveu o meu coração. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado, foi sepultado. Antes de ser crucificado, ele foi cuspido, humilhado, ele sofreu chacotas, ele foi chicoteado, foi de todas as formas possíveis menosprezado, como estava registrado que seria no livro de Isaías. Ele foi pisado por nós, humilhado por nós, para que nós fôssemos feridos. Ele foi totalmente destroçado, machucado e morto. E agora? Acabou. Sexta-feira, Jesus morre. Os seus discípulos se dispersam. Já não existe mais aquela multidão que o seguia. O meninozinho que levou os 5 pães
e os peixes já não estavam lá. Lázaro, seu amigo, aonde estava? Jesus estava morto. Os seus discípulos também não estavam lá. Jesus estava morto. Aonde estava? A nossa esperança morreu. Enquanto ele estava vivo, nós vimos milagres, nós vimos prodígios. Enquanto ele estava vivo, nós podíamos acreditar que ele iria mudar a situação de Israel, que ele iria nos libertar da opressão dos romanos. Enquanto ele estava vivo, nós ainda tínhamos esperança de que algo grandioso fosse acontecer. Porque, amados, a Bíblia diz que já havia vindo outros Cristos. Já havia aparecido outros dizendo que era o Messias. Já havia vindo outros profetas. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, todos pensaram que era mais um. Todos pensaram que era a história se repetindo. É mais um que não fez nada demais. É mais um que disse que ia mudar e não mudou nada. Era mais um que aqueceu o nosso coração com esperança, para depois nos deixar a sós. Mas existia uma mulher que ela havia prestado atenção em cada palavra de Jesus. Ela havia seguido Jesus de perto, porque ela acreditava que aquele homem que a havia libertado de 7 demônios não iria decepcioná-la. Aleluia! Aquele homem que já havia mudado a sua vida uma vez e lhe feito promessas, não iria decepcioná-la. E ele havia dito que ao 3º dia ele havia de ressuscitar. E a Bíblia diz que ao domingo de manhã, Maria correu chorando para o sepulcro aonde estava Jesus. Eu não sei se Maria estava totalmente confiante. Eu não sei se no coração de Maria havia um fio de esperança de que tudo aquilo não tivesse acontecido. Eu não sei o que se passava na mente de Maria, mas eu sei que ela acreditou. E no domingo de manhã, ela correu para o sepulcro. E quando ela chegou, a Bíblia diz que 2 anjos estavam no sepulcro. E ela, olhando para aqueles anjos, ela queria saber aonde estava o seu Senhor. Ela queria saber aonde estava o seu mestre. Veja bem que mesmo que Jesus estava morto, ela perguntou: aonde puseram o meu Senhor? Maria não havia deixado de acreditar. Ela perguntou: aonde puseram o meu Senhor? Ela poderia ter dito: aonde está o homem que morreu aqui sexta-feira? Aonde está o homem que foi enterrado aqui? Aonde está aquele que se dizia o Cristo? Aonde está aquele que fez tantas coisas, mas que foi morto naquela cruz na sexta-feira? Maria perguntou: aonde puseram meu Senhor? Porque ela cria que aquele Jesus cumpriria tudo o que ele disse que faria. Amado,
que me emocionou. Nós estamos vivendo hoje em tempos de depressão, em tempos de crise, em tempos de síndrome do pânico, em tempos de divórcios por cima de divórcio, separação por cima de separação, destruição de lares, de famílias, de filhos nas drogas. E é quase impossível você conhecer alguém que não saiba o que é chorar por uma dor. É quase impossível você conhecer alguém que diga que nunca teve motivo para chorar. E talvez você que está aqui nessa noite assistindo essa live, você também está tendo motivos para chorar. Talvez a sua vida não está da forma que você quer. Talvez você está vendo a sua esperança dia após dia esvair-se pelos seus dedos. Você olha para um lado, olha para o outro, não vê uma forma dessa história ser mudada. Não sabe para onde ir, não sabe para onde correr. Maria correu para onde Jesus estava. Maria correu ao encontro de Jesus, mesmo sabendo que Jesus estava morto. Mesmo sabendo que na sexta-feira Jesus havia sido colocado naquele sepulcro. Mas se você está nessa situação, eu quero te trazer uma palavra de esperança nessa noite. É interessante que Jesus morreu, ressuscitou. E a primeira palavra de Jesus, a primeira frase que Jesus disse após a ressurreição foi: por que choras? Jesus disse para aquela mulher: por que choras? Eu quero entender com isso, quando eu li aquele versículo, que Jesus estava dizendo: não tem motivo. Eu disse que eu mudaria a sua história, e eu estou de pé para continuar fazendo isso. Não tem motivo para as suas lágrimas, porque eu não sou mais um dos Cristos que vieram. Eu sou o Cristo único e verdadeiro, Filho de Deus, e eu venci a morte para que você tivesse esperança. Naquela frase de Jesus para Maria: mulher, por que choras? Estava implícita uma palavra para mim e para você. Não temos motivo para viver no sofrimento, para viver na dor, para vivermos oprimidos, para vivermos presos, porque o Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, venceu a única coisa que o ser humano não tem poder de vencer, para nos dar liberdade. Ele venceu a morte por amor da minha e da tua vida. E Ele está dizendo: por que você ainda chora? Porque chora, homem. Porque chora, mulher. Não há motivo. Eu posso mudar o curso da sua história. Eu cumpro o que eu falo. A Bíblia diz que então Maria, olhando para aquele homem, achou que aquele homem era o jardineiro. Mas quando ela ouviu Jesus chamar pelo seu nome, e a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Maria, ela conhecia a voz do seu pastor.
Maria já havia ouvido todos os tipos de vozes. Ela já tinha ouvido a voz de acusação. Ela já havia ouvido a voz dos demônios que a oprimiam. Ela já havia ouvido a voz da multidão. Ela já havia ouvido vários tipos de vozes. Mas havia uma voz que havia mudado a sua história e que ela reconheceu quando aquela voz chamou pelo seu nome, Maria. E a Bíblia diz que ela virou-se e disse: Mestre, porque ela reconheceu naquele homem o seu Senhor, a quem ela havia ido buscar. E eu quero dizer para você nessa noite, talvez você esteja em meio a um tumulto, a uma confusão de espírito, a indecisões, a frustrações, e você tem ouvido vários tipos de vozes, as vozes que dão conselho, as vozes que dão opinião, as vozes que discutem, as vozes que oprimem, mas nessa noite eu quero te convidar a ouvir a voz de Jesus chamando pelo teu nome e te perguntando: por que choras? Por que choras? Eu posso mudar a sua história. Eu posso mudar o teu cativeiro. Eu posso trazer paz para a tua alma. Eu posso satisfazer os teus anseios. Eu posso te libertar das frustrações, dos sonhos não realizados, e posso trazer para você uma nova história. Jesus nessa noite, Ele chama pelo teu nome, como Ele chamou pelo nome de Maria Madalena naquele jardim. E ela reconheceu a voz daquele homem como sendo o seu mestre. Por que choras? Por que choras? A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, Ele encheu o seu povo de promessa. O Senhor Jesus, Ele prometeu que não nos deixaria só. Ele prometeu que não nos deixaria órfãos. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos tempos. Ele prometeu que Ele enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. Ele prometeu a mim e a você. E é esse Jesus que nessa noite, através dessa live, entra na sua casa ou no seu trabalho. Eu não sei aonde você está nessa noite de sábado, mas o que eu sei é que o Senhor nessa noite entra aí onde você está, e através desse celular ou dessa televisão, o Senhor pergunta para você: por que choras? Não há motivo, eu estou vivo, eu sou a esperança que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Eu sou o único que pode mudar o curso da sua história. A Bíblia vai dizer que Maria havia sido curada, da qual saíram 7 demônios. Isso significa que a vida em que ela estava vivendo também a estava deixando doente. Nós não sabemos qual tipo de doença estava acabando com Maria, mas o que sabemos é que Jesus chegou chegando, e Jesus não deixa nada pela metade. Ele só faz a obra por completa. Jesus não deixa nada pela metade. Ele faz a obra por completo. Quando Jesus morreu, muitos pensaram que havia terminado ali. Muitos pensaram que havia acabado,
que ele não havia completado, porque ele já havia dito que várias coisas iriam acontecer e tinham acontecido, mas a morte é o fim. A Bíblia diz: seca-se a erva e cai a sua flor, acabou. A morte acabou. Mas Jesus não era qualquer um. Jesus não era mais um. Jesus era um. Porque Ele é aquele que foi chamado de Alfa, de Ômega, de princípio, de fim, de Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele era a solução e é a solução, a esperança que está viva para mudar a minha e a tua história, para cumprir as promessas feitas a mim e a você. Se tão somente eu e você fizermos como Maria, corrermos para perto de Jesus, conhecermos a sua voz que nos chama pelo nome. A Bíblia diz que pode até um pai, uma mãe esquecer do seu filho, uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus não esquece de você. Ele te conhece, Ele te sonda, Ele tem visto cada um dos seus passos, Ele tem visto as suas noites mal dormidas, Ele tem visto as escolhas mal feitas e as frustrações que vêm depois das escolhas. Ele tem visto as palavras que têm sido liberadas e que depois vem dor por causa dessas palavras. Ele tem visto as atitudes que têm sido tomadas e os prejuízos causados por causa dessas atitudes. Mas Ele continua sendo o Deus que a sua misericórdia dura de geração em geração. E Ele está aqui nessa noite para abençoar a sua vida, para mudar a sua história e para dizer: você não tem motivos para chorar, porque eu estou vivo. Jesus está dizendo para você nessa noite: por que chora se eu estou vivo e posso mudar o teu cativeiro? Nessa noite eu quero orar com você e por você, aonde você estiver nessa noite. Quero convidar os irmãos da live a nos acompanhar nessa oração, fechar os seus olhos, ligar o seu pensamento no trono do céu. Convido os irmãos que estão aqui para estarem também orando ao Senhor, para que vidas estejam onde estiver, tenham a sua história mudada nessa noite. Por que choras? Por que choras, Maria? Por que chora, José? Por que chora, Joana, Roberto? Não importa qual é o seu nome. Por que choras? Jesus te chama pelo nome nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos, ó Pai, te agradecer e te engrandecer. Pai amado, justo e eterno, eu quero nessa noite orar por cada vida que foi alcançada por esses louvores, por essa palavra. Pai amado, eu quero orar nessa noite, meu Senhor, por cada vida que está nessa noite, Pai querido, ouvindo a Tua palavra, e te pedir que essa palavra, Senhor, seja como flecha na mão do valente, Pai
certo, que vá de encontro a esse coração nessa noite e muda o curso dessa história. Arranca, Senhor, essa mulher desse quarto escuro aonde ela se encontra, dizendo que não há mais esperança. Arranca ela agora, papai, das mãos Maria, da mão daqueles 7 demônios. Meu Deus, eu não sei a quem essa palavra está direcionada, mas o Senhor me mostra alguém preso num quarto escuro, Ramanok, Anassou e Anashandaramanai, amarrada por um demônio. E é em nome de Jesus que eu te liberto nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus. Seja alcançada agora, seja alcançada agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Demônio, larga agora a vida dessa mulher, larga agora espírito de suicídio que está oprimindo a vida dessa mulher, dizendo para ela que é a única solução, a única esperança para que essa dor passe. Espírito Santo, entra nesse lá agora, nessa cama, e levanta com a tua mão forte e poderosa. E eu creio, Pai, que haverá o testemunho de libertação na vida dessa mulher. Vai embora agora, demônio. Vai embora agora com toda a tua bagagem e com tudo que ocasionou essa prisão. Sai agora, em nome de Jesus, Pai. Eu oro por cada vida que está assistindo essa live, cada jovem, cada criança, cada homem, cada mulher, cada obreiro, que a tua graça e o teu poder alcance, Senhor, a cada vida nessa noite. Também eu peço pela vida de cada irmão que colaborou para que essa live acontecesse, pela vida do meu esposo, pastor Rogaciano, pela vida do teu filho Gilberto, Alex, pela vida de cada um irmão que se dispôs a contribuir direta ou indiretamente. Te louvo pela vida da minha filha, a irmã Daiane. Senhor, usa ela aonde ela estiver, Senhor, e por onde ela passar na face dessa terra, que ela seja canal do teu Espírito Santo para libertar vidas. Assim, ó Deus, eu te agradeço e te engrandeço em nome de Jesus.